A rua era um monstro de concreto e fumaça, um rio de pernas apressadas e rostos indiferentes que engolia os sons e os cheiros da cidade. Para Léo, um menino de 10 anos cujos ombros já conheciam o peso do mundo. Essa rua era seu campo de batalha e sua única esperança. Todos os dias ele se postava na mesma esquina, um ponto invisível na tapeçaria caótica da metrópole, com uma caixa de papelão gasta pendurada no pescoço. Dentro, balas de goma e amendoins coloridos, pequenos doces para adoçar a vida amarga de quem passava. Ele não gritava, não insistia. Sua abordagem era um sussurro no meio da ventania. Seus olhos, grandes e castanhos, faziam o trabalho, seguindo o fluxo de pessoas com uma maturidade que não pertencia à sua idade. Ele observava os sapatos caros, as pastas de couro, os celulares colados aos ouvidos e sentia como se estivesse do outro lado de um vidro invisível, um espectador de um mundo ao qual não pertencia. A rotina era um ritual de resistência silenciosa. Acordava antes do sol, com o cheiro de mofo do pequeno cômodo que chamava de lar impregnado em suas roupas. Cuidava de sua mãe, Helena, cujo rosto pálido e tosse seca eram a trilha sonora de suas manhãs. Ele lhe dava o chá, ajeitava os travesseiros e prometia com a voz firme de um homem feito que tudo ficaria bem. Hoje eu vou vender tudo, mãe. A senhora vai ver. Helena sorria, um esforço que lhe custava o fôlego, e acariciava seu rosto. Era essa carícia que ele levava consigo, um amuleto contra a dureza do dia. Depois, ele partia. A caixa de doces era sua armadura, e a esperança de conseguir o dinheiro para os caros remédios dela, sua espada. Mas as pessoas não viam o guerreiro. Viam apenas um menino, mais um entre tantos. Uma pequena mancha no cenário urbano que era melhor ignorar. Alguns desviavam o olhar, outros aceleravam o passo. Um não obrigado seco era uma vitória. O silêncio e a invisibilidade eram a norma. Do outro lado da cidade, em um arranha-céu que perfurava as nuvens, vivia um homem que, em teoria, possuía o mundo. Arthur era um titã do mercado financeiro. Um nome que ecoava em salas de reunião e nas páginas dos jornais de economia. Seu escritório, no último andar, tinha uma vista panorâmica que transformava a cidade em um tabuleiro de xadrez em miniatura, um reino sob seu domínio. As paredes eram adornadas com arte moderna e prêmios que celebravam sua genialidade para transformar números em fortunas. Ele era a personificação do sucesso, um homem cuja aura de poder era tão palpável quanto o mármore frio de sua mesa. Mas por trás dos ternos italianos e do olhar calculista, Arthur era um homem assombrado. Havia um problema, um único e complexo problema que todo o seu dinheiro e influência não conseguiam resolver. Não era uma questão de negócios, mas uma ferida na alma. Sua esposa, a quem amara com uma devoção que surpreenderia seus rivais, havia sido levada por uma doença rara e agressiva. A mesma doença que agora dava seus primeiros e terríveis sinais em sua única filha, a luz de sua vida. Ele mobilizara os melhores médicos, financiado pesquisas, mas a medicina parecia tão impotente quanto ele. A impotência era um veneno que ele não estava acostumado a provar, e o tornava amargo, distante, aprisionado em sua torre de marfim. O destino, com sua ironia habitual, decidiu que os caminhos desses dois universos paralelos deveriam se cruzar. Em uma tarde particularmente cinzenta, Arthur saiu mais cedo do escritório. A pressão no peito era insuportável. Os médicos haviam ligado com más notícias sobre a progressão da doença de sua filha, e ele precisava de ar, precisava sentir o pulso da cidade para não se sentir afogar em seu próprio desespero. Dispensou o motorista, um ato raro, e caminhou sem rumo, o colarinho do sobretudo erguido contra o vento frio. Foi então que ele viu o menino. Ou melhor, quase não o viu.
Léo estava parado em sua esquina de sempre, encolhido contra a parede de uma loja de luxo, uma figura frágil contra a opulência da vitrine. Arthur, perdido em seus pensamentos sombrios, estava prestes a passar direto, mas seu olhar foi capturado por um movimento. Léo, com os dedos pequenos e ágeis, organizava as moedas que conseguira naquele dia. Eram poucas, mas ele as empilhava com um cuidado meticuloso. Ao lado das moedas, um pedaço de papel dobrado e amassado que o vento ameaçava levar. Quase que por reflexo, a folha se desprendeu e voou, rolando pelo chão sujo da calçada. Léo, com um pânico silencioso nos olhos, tentou pegá-la, mas o vento foi mais rápido, soprando-a diretamente para os pés de Arthur. O homem, irritado pela interrupção de sua tormenta pessoal, pisou no papel para pará-lo. Ele se abaixou, pegou a folha engordurada e a estendeu para o garoto, que correu em sua direção, o coração batendo forte. "Cuidado com suas coisas", disse Arthur, a voz ríspida, sem realmente olhar para o menino. Léo apenas murmurou um "Obrigado, senhor", e agarrou o papel como se fosse um tesouro. Por um instante fugaz, os olhos de Arthur pousaram no papel no momento em que Léo o pegava. Ele viu uma caligrafia médica, o nome de um remédio de tarja preta, um nome que, por uma terrível coincidência, ele conhecia muito bem. Era um dos medicamentos experimentais que sua própria filha estava tomando. Mas a associação foi um relâmpago, uma faísca que se apagou antes mesmo de se formar em um pensamento coerente. Para ele, era apenas um pedaço de lixo, um detalhe insignificante na vida de um menino de rua qualquer. Ele se virou e continuou seu caminho, a imagem do papel e do remédio já se dissolvendo na névoa de sua própria angústia. Ele não viu o alívio profundo no rosto de Léo, nem como o menino guardou a receita médica, sua verdadeira fortuna, de volta no bolso, junto às poucas moedas que seriam insuficientes, mais uma vez, para comprá-la. O elo havia sido criado, um fio invisível e frágil, mas para o homem de poder, o menino e seu tesouro de papel continuavam a ser apenas parte da paisagem cinzenta e anônima da cidade. Os dias se transformaram em semanas e a rotina de Léo permaneceu a mesma, um ciclo de esperança e desapontamento marcado pelo sol nascente e poente. No entanto, algo sutil havia começado a mudar, uma pequena engrenagem girando no vasto mecanismo do acaso. A mudança tinha um nome: Jonas, o motorista de Arthur. Jonas era um homem de meia-idade, com um rosto sulcado por preocupações que eram, na maioria das vezes, sobre as vidas dos outros. Ele observava Léo todos os dias, da segurança climatizada do sedã de luxo. Via a dignidade silenciosa do menino, a forma como ele nunca importunava ninguém, e sentia uma pontada no coração que era uma mistura de pena e admiração. Aquele menino tinha a idade de seu neto mais novo, e a ideia de seu neto naquela situação era uma tortura. Um dia, movido por um impulso que ele mesmo não entendeu bem, Jonas estacionou o carro, desceu e comprou uma caixinha inteira de balas de goma. "Para os meus netos", ele disse a voz gentil. Léo ficou surpreso. Seus olhos se arregalaram por um instante antes de ele rapidamente calcular o troco com uma seriedade profissional. Jonas recusou o troco e, a partir daquele dia, a compra se tornou um pequeno ritual. Jonas também era a testemunha mais próxima da agonia de Arthur. Ele ouvia os telefonemas tensos com os médicos, via o desespero estampado no rosto de seu chefe quando ele voltava da mansão. A filha de Arthur, a pequena Clara, sofria terrivelmente com os efeitos colaterais do tratamento experimental. Não dormia, mal comia, e sua energia vital parecia se esvair um pouco mais a cada dia. Certa tarde, enquanto esperava Arthur sair de mais uma reunião desgastante, Jonas viu Léo bebendo um líquido escuro de uma garrafinha. "O que é isso?", perguntou, mais para puxar conversa. "É chá", respondeu Léo. "Minha mãe me ensinou. Ajuda a acalmar o corpo e a deixar o sono vir."
A simplicidade da resposta atingiu Jonas. Ele pensou em Clara, nas noites em claro que as enfermeiras relatavam. Sem muita fé, mas desesperado para oferecer qualquer migalha de conforto, ele perguntou: Você acha que poderia me arrumar um pouco desse chá? É para a filha de um amigo meu. Ela anda muito agitada, não dorme direito. Léo olhou para ele, seus olhos analisando o rosto cansado de Jonas. Ele não via um motorista de um milionário, via apenas um homem preocupado. Posso fazer um mais forte, disse ele, com erva cidreira e um pouco de camomila. Minha mãe toma quando a dor não a deixa descansar. No dia seguinte, Léo entregou a Jonas uma garrafa térmica modesta. Diga para ela tomar morno, um pouco antes de deitar, instruiu ele, com a autoridade de um pequeno curandeiro. Naquela noite, Jonas, com o coração na mão, ofereceu o chá a uma das enfermeiras de Clara. É uma receita da minha família, mentiu ele. É só um chazinho, talvez ajude a acalmá-la. A enfermeira, acostumada com sugestões bem-intencionadas, mas inúteis, concordou sem muito entusiasmo. Para o espanto de todos, naquela noite, Clara dormiu. Não foi um sono agitado e interrompido, mas um descanso profundo, de quase 6 horas seguidas, a primeira noite assim em meses. Na manhã seguinte, Arthur encontrou uma atmosfera de alívio contido na casa. A enfermeira mencionou o chá milagroso do motorista. Arthur, um homem de ciência e dados, franziu o senho. Coincidência. Efeito placebo. Sorte. Mas uma parte dele, a parte do pai desesperado, não pôde ignorar o fato. Jonas, ele disse mais tarde, a voz contida. Obrigado pelo chá. Parece que ajudou. Jonas apenas assentiu, um sorriso discreto no rosto. Coisas de avó, senhor Arthur. Fico feliz que tenha funcionado. Arthur sentiu uma curiosidade fugaz. De onde vinha exatamente aquela receita? Mas a questão pareceu trivial demais e ele a descartou. Pediu apenas que Jonas trouxesse mais daquele chá, como um complemento inofensivo ao arsenal de drogas farmacêuticas que invadiam o corpo de sua filha. E assim, um canal secreto de cura foi estabelecido. Léo, sem saber a identidade da filha do amigo de Jonas, começou a receber pequenas atualizações. Ela acordou enjoada hoje, dizia Jonas. Léo, então, aparecia com um saquinho de folhas de boldo. Amassa bem e põe na água fria. O amargo limpa o estômago. E, surpreendentemente, a náusea de Clara diminuía. Ela não tem fome, não quer comer nada, lamentava o motorista. No dia seguinte, Léo trazia um pequeno pote com um caldo ralo. É caldo de batata com umas raízes que eu acho perto do rio. Abre o apetite. E Clara, pela primeira vez em dias, tomava uma tigela inteira de sopa. Cada pequena solução de Léo, nascida de uma sabedoria ancestral e da necessidade de cuidar de sua própria mãe, era um bálsamo para os sintomas de Clara, embora não tocasse na doença em si. Arthur via as melhoras. Os médicos ficavam perplexos, atribuindo a resiliência da menina a uma força de vontade extraordinária. Arthur começou a ver um padrão. Os dias em que sua filha estava visivelmente melhor eram sempre os dias em que Jonas trazia um de seus remédios caseiros. A mente analítica de Arthur, treinada para encontrar lógica em meio ao caos do mercado financeiro, não conseguia mais descartar aquilo como mera coincidência. Havia uma correlação, e correlações exigiam uma causa. Ele começou a sentir uma curiosidade que beirava a suspeita. Enquanto isso, na rua, o pequeno sucesso de Léo não passava despercebido. Os outros vendedores, especialmente um rapaz mais velho e truculento chamado Beto, que vendia panos de prato, observavam as paradas diárias do carro de luxo com um ressentimento crescente. Para eles, o mundo era um jogo de soma zero, e a atenção que Léo recebia significava menos para eles. "Qual é a desse moleque?", resmungou Beto para outro vendedor. "O motorista do ricaço só fala com ele. Deve ser um dedo duro. Conta para ele quem vende coisa roubada."
A inveja começou a se transformar em hostilidade. Um dia, Beto esbarrou em Léo acidentalmente, derrubando sua caixa de doces. As balas e amendoins se espalharam pela calçada suja. "Olha por onde anda, pirralho!" rosnou Beto, sem oferecer ajuda. Léo, com a paciência forjada na adversidade, apenas se ajoelhou e começou a catar o que podia salvar, o coração apertado pela perda. Ele sentia os olhares dos outros sobre si, a animosidade no ar. Eles não entendiam. Não viam que a atenção de Jonas não era um prêmio, mas um pedido de ajuda disfarçado, uma troca de segredos entre dois cuidadores. Para eles, era um sinal de favoritismo, uma traição às regras não escritas da rua. A atenção indireta de Arthur, que ele mesmo não entendia, estava se tornando uma fonte de perigo para o menino que, silenciosamente, ajudava a aliviar sua dor. A calmaria na saúde de Clara foi apenas o silêncio que antecede a tempestade. A doença, como uma fera acuada, contra-atacou com uma fúria renovada. O tratamento experimental, que antes parecia uma corda de salvação, revelou-se uma faca de 2 gumes. Uma reação adversa e severa tomou conta do corpo frágil da menina, uma complicação rara que os médicos não haviam previsto. Os órgãos vitais, já enfraquecidos, começaram a falhar. Os bips das máquinas no quarto de hospital improvisado na mansão de Arthur tornaram-se mais frenéticos, mais desesperados, um eco do pânico que se instalara em seu coração. Os especialistas, homens e mulheres com diplomas das melhores universidades do mundo, reuniram-se em conferências apressadas, seus rostos graves, suas vozes repletas de jargões técnicos que só serviam para sublinhar uma verdade terrível. Eles estavam perdendo o controle. "Senhor Arthur", disse o médico-chefe, um homem de cabelos grisalhos cuja confiança habitual se evaporara. "A toxicidade do tratamento atingiu um nível crítico. Precisamos suspendê-lo, mas se o fizermos, a progressão da doença pode ser avassaladora." A escolha era entre o veneno e a praga. Arthur sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O poder, o dinheiro, a influência que definiam sua existência eram agora inúteis, meros adereços em uma tragédia que ele não podia reescrever. Ele olhava para o rosto pálido de sua filha, para os tubos que a ligavam à vida, e sentia uma impotência tão absoluta que o sufocava, transformando sua torre de marfim em uma câmara de tortura. Na selva de pedra da rua, a pressão sobre Léo também atingia um ponto de ebulição. A hostilidade de Beto, o vendedor de panos de prato, fermentava como um veneno. Cada vez que o sedã preto parava e a janela se abria para Léo, Beto sentia uma onda de fúria e inveja. Em sua mente distorcida, aquela interação era a prova de uma grande injustiça. Aquele moleque magricela, com seus matinhos e chás, estava roubando algo que deveria ser dele: sorte, atenção, dinheiro. Ele via Jonas entregar notas a Léo e imaginava fortunas trocando de mãos, sem perceber que o pagamento era quase sempre simbólico. A gota d'água foi quando ouviu, por acaso, um fragmento de conversa entre Jonas e Léo. Jonas, com a voz baixa e preocupada, mencionou febre alta e calafrios. Beto viu Léo assentir solenemente e prometer trazer um chá de casca de salgueiro no dia seguinte. Uma fúria cega tomou conta de Beto. Ele decidiu que precisava acabar com aquela farsa, expor o pequeno impostor. A sabotagem seria seu instrumento de justiça. Na manhã seguinte, Beto observou, escondido atrás de uma banca de jornais. Ele viu Léo chegar, ajeitar sua caixinha de doces e, ao lado, uma pequena sacola de pano onde guardava suas ervas preciosas. A oportunidade surgiu quando Léo, depois de uma venda, precisou ir a um bebedouro público no final da rua. Era uma ausência de poucos minutos, mas para Beto foi uma eternidade. Rápido e furtivo, ele se aproximou das coisas de Léo. Seu plano inicial era simplesmente jogar tudo fora, mas um requinte de crueldade o possuiu.
Ele abriu a sacola de pano e encontrou o pacotinho com as cascas de salgueiro finamente preparadas. Com um sorriso malévolo, ele o esvaziou no bueiro. Em seu lugar, colocou um punhado de folhas secas que ele mesmo havia recolhido do chão, misturadas com um pouco de pimenta em pó que guardava para seu almoço. Era uma mistura inútil, mas que certamente causaria um gosto horrível e uma irritação na garganta. Ele voltou para sua banca, o coração martelando com uma mistura de medo e triunfo. Quando Léo voltou, não percebeu nada. Ele confiava na ordem invisível da rua, sem imaginar que ela havia se voltado contra ele. Mais tarde, quando Jonas chegou visivelmente abatido, Léo entregou-lhe o pacote sabotado com a mesma sinceridade de sempre. "Isso vai ajudar a baixar a febre", disse ele com confiança. Na mansão, a entrega do chá foi um ato de desespero. Clara queimava em febre e os médicos hesitavam em administrar mais antitérmicos sintéticos, temendo sobrecarregar seu fígado. Quando Jonas chegou com o remédio caseiro, Arthur, contra todo o seu instinto racional, agarrou-se àquela possibilidade. "Preparem isso, agora!", ordenou. A enfermeira fez a infusão, notando um cheiro estranhamente picante, mas atribuiu a alguma erva exótica. O líquido foi dado a Clara com uma colher. A reação foi imediata e violenta. A menina, já fraca, engasgou e começou a tossir convulsivamente, seu rosto ficando vermelho, os olhos arregalados em pânico. Ela vomitou, e a febre, em vez de ceder, pareceu piorar com o esforço e o estresse. O caos se instalou no quarto. Arthur, que observava tudo, sentiu uma onda de fúria gelada tomar o lugar do desespero. A última centelha de esperança irracional se apagara, substituída pela certeza de que havia sido um tolo. Ele se virou para a porta e gritou, a voz ressoando pela casa silenciosa: "Jonas!" O motorista subiu as escadas correndo, o rosto pálido. "Senhor? O que diabos tinha naquele chá?", rosnou Arthur, o rosto a centímetros do de Jonas. "O que você deu para a minha filha?" Jonas tremeu, o medo e a culpa o dominando. Eu não sei, senhor. É da... "Não me venha com coisas de avó", interrompeu Arthur, a voz baixa e perigosa. "A verdade, agora." Incapaz de sustentar a mentira, Jonas desabou. "Não é da minha família, senhor", confessou, a voz embargada. "Vem do menino, o menino que vende doces na esquina da Faria Lima." A revelação pairou no ar, tão absurda, tão inconcebível, que por um momento silenciou a fúria de Arthur. Um menino de rua, um vendedor de balas, toda aquela melhora sutil, as noites de sono, o alívio da náusea. E agora, este desastre. Nada fazia sentido. Sua mente, um mecanismo de precisão lógica, tentava encaixar as peças. Era um golpe? Uma charlatanice elaborada? Como um menino de rua teria acesso a conhecimentos que pareciam, por vezes, funcionar? E por que falharia tão espetacularmente agora? A raiva deu lugar a uma suspeita fria e cortante. Havia uma variável desconhecida, um fator que ele não estava vendo. E essa variável era o menino. "Leve-me até lá", ordenou Arthur, a voz desprovida de emoção. "Agora, e fique no carro." Jonas, trêmulo, apenas obedeceu. Minutos depois, o sedã de luxo parou do outro lado da rua da esquina de Léo. As janelas escuras escondiam a figura do milionário. E então, Arthur viu. Viu o menino encolhido, contando suas moedas. Viu Beto lançar-lhe um olhar de desprezo e zombaria. Viu a solidão e a resiliência em sua postura. Ele não via um golpista, via uma criança. Isso tornava o mistério ainda mais profundo e perturbador. Ele observou por quase uma hora, o cérebro trabalhando furiosamente. Ele não sabia o que estava procurando, mas sabia, com uma certeza visceral, que a resposta para o enigma que poderia salvar ou condenar sua filha estava ali, personificada naquela pequena e improvável figura do outro lado da rua. O ar na mansão estava pesado, estagnado com o cheiro de antisséptico e de esperança moribunda.
Clara havia sofrido uma convulsão. A febre, implacável, cozinhava seu corpo por dentro e seu pequeno coração, exausto pela batalha, começava a fraquejar. Os médicos, com os ombros caídos e os olhos cheios de uma compaixão profissional que soava como uma sentença de morte, haviam dito a Arthur as palavras que todo pai teme: sugerimos focar no conforto dela agora. Pálida, a frase pairava sobre Arthur, que se retirara para a escuridão de seu carro, um espectador de sua própria vida em ruínas. Do outro lado da rua, a figura de Léo era um ponto de fixação ilógico, uma âncora em seu mar de desespero. Ele não sabia por que estava ali, apenas que se afastar daquele menino parecia ser o mesmo que se render completamente. Paralisado pela dor, ele assistia, enquanto o tempo, impiedoso, escorria para sua filha. Finalmente, uma faísca de ação rompeu sua inércia. Não foi um plano, mas um espasmo, um ato de pura e cega necessidade. Arthur abriu a porta do carro. O ar da rua, poluído e úmido, o atingiu como uma bofetada. Ele atravessou a avenida, os carros freando e buzinando ao seu redor, mas ele não os ouvia. Seus olhos estavam fixos em Léo. A visão daquele homem alto, com um rosto que era uma máscara de angústia e poder, caminhando diretamente em sua direção, fez o coração de Léo disparar. O movimento repentino atraiu todos os olhares. As conversas pararam. Beto, em particular, endireitou-se, sentindo que o momento que ele tanto esperara havia chegado. Arthur parou em frente a Léo, sua sombra cobrindo o menino. Sua voz era um rosnado baixo, carregado de toda a dor do mundo. O chá. O que havia no chá que você deu a Jonas hoje? Léo recuou um passo, aterrorizado. O homem à sua frente parecia uma tempestade prestes a desabar. Era só casca de salgueiro, senhor. Para a febre, gaguejou ele, as palavras quase inaudíveis. Foi a deixa de Beto. Com um ar de triunfo teatral, ele se intrometeu, a voz alta para que todos ouvissem. Mentiroso! Eu vi você! Ele é uma fraude! A acusação ecoou pela esquina silenciosa. Está enganando todo mundo! Eu vi você misturando porcaria nas suas coisas! Pimenta! Para queimar a garganta dos outros! Antes que Léo pudesse reagir, Beto agarrou a sacola de pano do menino e a virou de cabeça para baixo. Pacotinhos de ervas, amarrados com barbante, caíram na calçada suja, junto com algumas balas que escaparam da caixa. A cena era patética. Pequenos montes de folhas secas e raízes, a charlatanice exposta para todos. Nesse exato instante, o inferno pessoal de Arthur se manifestou através da tecnologia. Seu telefone tocou, o som estridente cortando o ar. Era a enfermeira-chefe e sua voz era um fio de pânico puro. Senhor Arthur, o senhor precisa voltar. É a Clara. O coração dela está parando. Os médicos, eles disseram que não há mais o que fazer. As palavras o atingiram. Ele estava ali, no meio da rua, testemunhando uma briga de moleques enquanto sua filha morria. O desespero se transformou em um vácuo negro, sugando todo o ar, toda a razão. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Léo, que estava encolhido sob a fúria de Beto e o desespero de Arthur, ouviu as palavras-chave que governavam seu próprio universo. Coração, parando, febre. Seu medo evaporou, substituído por um instinto mais forte, uma urgência que vinha de meses cuidando de sua própria mãe. Ele ignorou a humilhação, os insultos, o homem poderoso à sua frente. Seus olhos varreram o chão, não para as suas ervas espalhadas, mas para as rachaduras do concreto. E ali, crescendo teimosamente perto da parede, ele viu uma pequena erva daninha com folhas em formato de coração, que a maioria das pessoas pisaria sem notar. Uma planta que sua avó chamava de coração forte, um remédio de emergência, perigoso se usado de forma errada, mas um salva-vidas em situações extremas. Sem hesitar, ele se ajoelhou e arrancou um pequeno punhado das folhas. Levantou-se
e se virou para Arthur, e o menino assustado havia desaparecido. Em seu lugar estava um guardião do conhecimento antigo, com uma autoridade inabalável em seus olhos. "Senhor", disse ele, a voz surpreendentemente firme e clara, "esqueça o chá, agora é isto." Ele estendeu a mão mostrando as folhas. "Precisa amassar bem, tirar só o sumo verde, 2 gotas. Na língua dela, só 2. Tem que ser rápido." Arthur olhou do telefone mudo em sua mão para o rosto do menino. Viu a ausência total de medo ou engano, apenas uma certeza primordial e crua. Viu a zombaria no rosto de Beto, a estupidez daquela cena de rua. E no fundo do abismo, onde a lógica e a ciência haviam admitido a derrota, ele tomou a decisão mais irracional de sua vida. Ele arrancou as folhas da mão de Léo. A adrenalina o dominou. Virando-se para correr de volta ao carro, ele gritou para Jonas, que observava tudo paralisado. "A receita! Pegue a receita no bolso dele!" Foi um comando vindo do fundo de sua memória. Uma lembrança do primeiro dia, daquele pedaço de papel que o vento lhe entregara. Jonas, embora chocado, obedeceu. Ele se aproximou de Léo, que ainda estava de pé, atônito, e com uma gentileza inesperada, tirou o papel amassado e engordurado de seu bolso. Arthur não esperou. Ele correu para o carro, gritando para Jonas dirigir como se o próprio diabo estivesse em seus calcanhares. A viagem de volta foi um borrão de sirenes imaginárias e orações silenciosas. Ele irrompeu pelo quarto da mansão como um furacão, ignorando os protestos chocados dos médicos e enfermeiras. "Saiam da frente!" Ele mesmo amassou as folhas entre os dedos, a seiva verde manchando sua pele. Com as mãos trêmulas, ele se inclinou sobre sua filha e deixou 2 gotas do sumo caírem em sua língua. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que Arthur já experimentara. Todos prenderam a respiração. O monitor cardíaco continuava seu alarme desesperado. E então, um bip pareceu diferente, mais espaçado. Outro e outro. O ritmo caótico, a assinatura da morte, começou a se organizar. A linha irregular na tela começou a formar picos e vales mais definidos, mais fortes. Não era uma cura, mas era uma trégua. Era a vida se recusando a ir embora. Os médicos olhavam para o monitor, depois para Arthur, depois para as folhas amassadas no chão. Suas faces uma tela de completa incredulidade. Em meio a essa onda de espanto, Arthur, o fôlego voltando em haustos dolorosos, sentiu o papel em seu bolso. Ele o puxou. A receita médica. Seus olhos, turvos de suor e lágrimas, focaram nas letras. O nome do remédio experimental que ele conhecia tão bem. A dosagem. E então, no topo, o nome do paciente. Não era Clara Bastos, era Helena Almeida. Um nome que ele não conhecia, mas que recontextualizou tudo. Um nome de mãe. Naquele instante, a genialidade do menino, sua sabedoria inexplicável, foi ofuscada por uma revelação muito mais poderosa. Ele não estava vendendo curas para enriquecer. Ele estava pedindo esmolas com a dignidade de quem vende um produto, lutando a mesma guerra que Arthur, mas com armas diferentes. Arthur tinha exércitos. O menino tinha uma caixa de doces, um conhecimento profundo e uma receita para sua mãe. Uma onda de vergonha tão avassaladora e profunda o atingiu. Ele não havia apenas sido cego para o valor do menino. Ele havia sido cego para sua humanidade, para sua luta espelhada na sua. As lágrimas, antes de desespero, agora corriam por seu rosto por um motivo completamente diferente. Remorso. A estabilização de Clara não trouxe calma, mas sim uma clareza cortante para Arthur. O nome na receita, Helena Almeida, queimava em sua mente, um símbolo de sua arrogância e de sua miopia. Ali, no quarto onde a mais alta tecnologia médica havia falhado e um conhecimento ancestral havia triunfado, ele pegou o telefone. Sua primeira ligação não foi para um sócio de negócios, mas para o chefe de sua segurança pessoal. A ordem foi precisa, urgente,
carregada com a força de um homem que move o mundo com um comando. Encontre uma mulher chamada Helena Almeida. Ela está doente. A última localização provável é em uma das comunidades da Zona Oeste. Eu quero que você a encontre e a traga para a ala privada deste mesmo hospital. Use uma ambulância, os melhores paramédicos. Dê a ela tudo, sem limites. Ele desligou antes de ouvir a resposta. Não era um ato de caridade, era um ato de reparação, uma tentativa de realinhar seu universo moral que havia sido virado do avesso. Em seguida, ele voltou para a rua. Jonas dirigiu em silêncio, sentindo a transformação sísmica que ocorrera em seu chefe. Quando o carro parou, na esquina de sempre, Léo ainda estava lá, sentado no chão, arrumando suas poucas coisas com as mãos trêmulas, o rosto pálido de medo e confusão. Beto e os outros vendedores observavam de longe, sussurrando, incertos sobre o que havia acontecido. Arthur desceu do carro, mas desta vez sua postura era diferente. Não havia a urgência desesperada de antes, mas sim o peso solene de um peregrino. Ele caminhou até Léo e, para o espanto de todos, ajoelhou-se na calçada suja, ficando com os olhos no mesmo nível dos do menino. Léo, disse ele, e o uso do nome fez o menino estremecer. Eu preciso te pedir perdão. A voz de Arthur era baixa, mas ressoava com uma sinceridade que silenciou a rua. Eu fui cego. Eu estava tão perdido na minha própria dor que não consegui ver a sua. Você tem um dom, um conhecimento que vale mais do que tudo que eu já construí. E eu o ignorei. Ele então se levantou e olhou diretamente para Beto, seu olhar frio e afiado como vidro quebrado. E eu ouvi a acusação que foi feita aqui. Foi uma mentira. Este menino não é uma fraude. Ele é a razão pela qual minha filha está viva neste momento. O poder naquela declaração era absoluto, uma verdade inquestionável que fez Beto encolher e desviar o olhar, a vergonha marcando seu rosto. Arthur voltou-se para Léo. Sua mãe, Helena, está a caminho do hospital. Ela terá os melhores médicos, o melhor tratamento. Eu garanto a você. Os olhos de Léo se encheram de lágrimas. As primeiras lágrimas não de medo, mas de um alívio tão profundo que quase o fez desmaiar. Mas Arthur não havia terminado. Isso não é um pagamento, Léo, é o que é justo, mas eu quero te oferecer mais. Eu não quero que seu conhecimento se perca ou seja trocado por moedas em uma calçada. Eu quero honrá-lo. Ele fez uma pausa, formulando a ideia que acabara de nascer. Eu vou criar uma fundação. A Fundação Almeida, para pesquisar e preservar exatamente o tipo de sabedoria que você carrega, com jardins, laboratórios. E eu quero que você e sua mãe sejam o coração dela. Você terá os melhores professores, uma casa segura e a chance de deixar seu dom florescer. Era uma promessa de uma nova vida, uma que não apenas curaria o corpo de sua mãe, mas que daria dignidade e propósito à sua alma. Os meses que se seguiram transformaram a todos. Em um quarto de hospital claro e arejado, Helena Almeida recuperava as forças, o brilho voltando aos seus olhos a cada dia que via seu filho ao seu lado. Não mais um guerreiro cansado da rua, mas um menino aprendendo a ler livros sobre botânica. Clara também se recuperava e uma amizade silenciosa nasceu entre ela e Léo. Eles passavam tardes no jardim do hospital, onde Léo lhe mostrava as folhas das plantas, explicando seus segredos em sussurros, duas crianças unidas por uma provação que nenhum adulto poderia compreender completamente. Arthur também era um novo homem. A casca de arrogância e amargura se partira, revelando um pai mais presente, um ser humano mais perspicaz. Ele encontrou um propósito para além dos gráficos de ações, um legado que não seria medido em cifras, mas em folhas, raízes e na sabedoria silenciosa de um menino que ele quase destruiu. A cena final acontece em uma estufa magnífica, o primeiro prédio da Fundação Almeida.
A luz do sol se filtra pelo vidro, iluminando fileiras de plantas, algumas comuns, outras incrivelmente raras. Léo, agora com uma aparência saudável e um brilho curioso nos olhos, mostra a Clara a pequena planta com folhas em formato de coração, crescendo forte em um vaso de cerâmica. Esta é a coração forte, diz ele. Ela não cura tudo, mas nos momentos de maior desespero, ela te lembra que a força para continuar pode vir dos lugares mais humildes. Arthur observa os dois à distância, um sorriso genuíno e tranquilo em seu rosto. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que somos capazes de ver nos outros. O maior gênio pode usar trapos, e a maior riqueza pode ser um conhecimento sussurrado de mãe para filho. Histórias como a de Léo e Arthur nos lembram que o mundo é cheio de tesouros escondidos em plena vista, esperando por um coração disposto a olhar além das aparências. Elas nos ensinam que cada pessoa trava uma batalha que não podemos ver e carrega uma sabedoria que não podemos medir. Se esta história tocou você e te inspirou a olhar o mundo e as pessoas ao seu redor com mais atenção e empatia, então nosso objetivo foi cumprido. Para não perder mais narrativas que revelam a força extraordinária do espírito humano, inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdo como este e compartilhe este vídeo, para que a mensagem de que o verdadeiro valor, muitas vezes, reside onde menos se espera possa alcançar mais e mais pessoas.